Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, ou melhor, eu sou o pastor Márcio Mencalha, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva aqui na cidade de Botelhos. Nós vamos hoje ministrar aqui uma palavra, tendo em vista que aqui na cidade de Botelhos e em todo o estado de Minas Gerais, nós estamos vivendo aí um lockdown de 15 dias, então nós não podemos, as igrejas não estão podendo serem abertas. Então eu estou aqui na sede da igreja, nós vamos ministrar uma palavra ao coração dos irmãos e pedimos a todos vocês que estejam com o coração aberto e receptivo à palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Elias, sobre o profeta Elias, quando pelejou contra os 450 profetas de Baal e os profetas de Azera. Nós vamos falar algumas coisas sobre esse texto. O texto é muito grande, é muito longo, então nós vamos ler apenas alguns versículos e vamos estar ministrando aí esta palavra em nome de Jesus. Queria dizer para você que devido a esse lockdown, nós voltaremos com os nossos encontros presenciais apenas daqui 2 semanas. Então, enquanto isso estiver acontecendo, geralmente no domingo a gente transmite o nosso culto pelo rádio, né, às 7h30 da noite. Então nós não estaremos transmitindo o culto, né, mas estaremos sempre trazendo uma palavra aqui. Então os nossos dias de ministração são sexta, sábado e domingo, e você pode participar conosco, né, tanto pela Master 1000, tanto aqui pelo Facebook. Bom, a palavra do Senhor diz, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, fala sobre um embate que houve entre Elias e os profetas de Baal. Uma situação que havia ali é que era um homem que era temente a Deus, profeta, e 850 pessoas que cultuavam Baal e Azera. E esse homem sozinho, ele desafiou esses 850 homens que serviam a Baal. E a palavra do Senhor diz que Elias, ele fez algo durante esse embate que nos chama a atenção. Nos chama a atenção porque é o que nós devemos fazer todos os dias. Enquanto os profetas de Baal estavam ali gritando: ó, Baal, Baal não sei o que, Baal não sei o que e tal, aquele negócio todo, o que acontece? Elias, ele estava restaurando o altar do Senhor. E quando ele restaura o altar do Senhor, há uma nova aliança sendo feita ali. A palavra do Senhor diz assim, vamos ler aqui o texto, né? E sucedeu-se que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todos o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles,
e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Bom, até aqui, nós vamos continuar lendo, irmãos, mas até aqui nós vemos que Elias, ele havia ficado só ele de profeta, só havia ele, enquanto os adoradores de Baal eram 450 e de Azera 400, ao todo davam 850 pessoas. E o que Elias fez? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sacrifício, vamos pegar 2 bezerros, vocês pegam um, eu pego o outro, cada um prepara a sua oferta, e o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí a palavra do Senhor continua aqui: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E os profetas de Baal e Azera fizeram isso, pegaram o bezerro, prepararam todo o sacrifício e começaram a invocar Baal. Invoca Baal daqui, invoca Baal dali, grita Baal daqui, grita Baal dali, se retaliam, né? Fazem de tudo para que o Deus deles, né? Aqueles que eles criam, pudessem ouvi-los, né? Contudo, nós sabemos que existe um único Deus. Na verdade, meus irmãos, aqueles homens eram cegos espiritualmente falando, pois eles acreditavam apenas que existia Baal como Deus, não acreditavam no Deus perfeito, no Deus verdadeiro, que é Jeová. Então, o que acontece? Após eles invocarem Baal, clamando em altas vozes e tal, aquele negócio todo, passou-se o meio-dia e ao entrar da tarde nada. Então o que aconteceu? E sucedeu-se que passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Resumindo, Baal não respondeu aos seus profetas, muito menos Azera. E aí, o que Elias fez? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias, desculpe, irmãos, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 metros, de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs à lenha. E disse: enchei de água 4 cantos, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse: fazei-o terceira vez. E o fizeram. E de maneira que a água corria ao redor até o rego, e encheu-se de água. Sucedeu-se, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bom, meus irmãos, aqui nós vemos 2 situações. Primeiro, os idólatras que adoravam a Baal, fizeram todo o seu preparo do seu bezerro e ficaram ali a par da manhã toda,
gritando, ó Baal, Baal para cá, Baal para lá, e nada. Baal não respondeu. Por quê? Porque Baal tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha pés, mas não andava, tinha mãos, mas não pegava, tinha boca, mas não falava, tinha ouvidos, mas não ouvia. E aí o que acontece com esse povo? Eles ficam ali se degladiando ali, gritando, se retaliando, e não acontece absolutamente nada. Quando Elias começa a preparar ali a sua oferta, a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar do Senhor. Ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, e ele pega e começa a fazer um altar, a restaurar o altar do Senhor. E ao fazer isso, o que simboliza isso? Simboliza um concerto com o Senhor. E aí o que acontece? Ele molha toda a sua oferenda, o seu sacrifício. Ele faz um rego em volta do altar, manda encher de água, molhou para poder molhar bastante mesmo. E aí o que acontece? Ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, desce fogo dos céus e consome todo aquele holocausto. O que nós podemos aprender com essa história, meus irmãos? Primeira coisa, que existe apenas um Deus. Que existe apenas um Deus. O Deus verdadeiro, chamado Jeová Jiré. Chamado Jeová. Apenas um Deus. Apesar das pessoas cultuarem outros deuses com D minúsculo, apesar das pessoas idolatrarem, outros deuses com D minúsculo, existe apenas um, segundo a palavra de Deus. Segundo, quando Elias restaura o altar do Senhor, há um concerto entre o povo de Israel, entre aquele povo e Deus. Há um concerto. Por quê? Porque aquele povo até então acreditava também que Baal era um Deus. E Deus não dá a glória dele para ninguém, meus irmãos. Deus não dá a glória que é do Senhor, ele não divide ela com ninguém. É dele, a glória é dele. E aí o que acontece? O que vai acontecer? Quando é restaurado o altar, há-se uma aliança sendo feita ali. E o que acontece? Aqueles 850 profetas estão olhando ali o que Elias está fazendo. E Elias pega e manda molhar o sacrifício, para se tornar ainda mais difícil o fogo pegar naquele sacrifício. E quando está tudo pronto, Elias fala ao Senhor: ó Deus, responde-me para que este povo creia que apenas o Senhor é Deus. E o que acontece? Desce uma labareda de fogo, consome o sacrifício, as pedras, consome toda a água, consome todo o sacrifício. E aquele povo vê que verdadeiramente o Deus que Elias servia era o Deus único, o Deus verdadeiro. Nos dias de hoje, nos dias atuais, quantos altares estão quebrados? Quantos altares estão cheios de teia de aranha? Quantos altares estão faltando pedaços? Quantos altares estão destruídos? Viraram cinzas? E o que acontece, meus irmãos? Hoje, nesta noite, o Senhor quer de nós que nós restauremos o nosso altar diante dele. O Senhor, ele não está requerendo sacrifício. O Senhor não quer que você pegue ali um carneiro, um cordeiro, coloca aqui e tal. Não, naquela época era necessário fazer isso. Hoje não. Hoje o sacrifício maior já foi feito, que foi Jesus morrer naquela cruz. E ressuscitando, o que acontece? Ele nos dá livre acesso ao Pai. E nós, o que acontece? Temos livre acesso diante do Senhor.
Mas o nosso altar precisa ser restaurado. O nosso altar, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida precisa ser restaurada. Nós não podemos continuar vivendo uma vida que vai contra o que Deus requer de nós. Por que eu digo que Deus não está querendo sacrifício? Porque a própria palavra de Deus diz lá no livro de Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. E se nós obedecemos a Deus, fazemos a vontade de Deus, nós nos achegamos a Deus, nós buscamos e estamos nos aproximando mais de Deus. Mas quando nós desobedecemos o Senhor e passamos a viver uma vida em total desobediência, nós estamos nos aproximando de Satanás. Então, meus amados irmãos, nós precisamos tirar essa passagem como lição para as nossas vidas. Que lição, pastor? A lição de que o nosso altar, eles têm que estar sempre pronto, sempre limpo, sempre ornamentado. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós agimos pelo Espírito, nós vamos entender as coisas pelo Espírito, nós vamos ter sensibilidade para ouvir o Espírito. Mas quando nós deixamos a nossa carne falar mais alto, deixamos as coisas deste mundo falar mais alto, então a nossa carne, ela vai se sobrepor sobre o nosso espírito. E a nossa alma milita, a nossa carne, aliás, milita o tempo todo contra o nosso espírito. E vai vencer essa batalha aquele que for melhor alimentado. Como que eu faço para matar um leão? Como eu faço para matar um urso? Eu deixo de dar a ele comida, eu deixo de alimentar, então ele vai enfraquecer. Como que eu deixo que as coisas deste mundo não venham sobrepor sobre a minha vida, não venham pesar sobre as minhas costas? Eu ando na contramão do mundo, eu ando na direção de Cristo, porque Cristo é o alvo, Cristo é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo. A palavra do Senhor fala que nós devemos buscar a estatura de varão perfeito. Então não adianta você ser uma pessoa que dentro da igreja você é uma coisa e lá no mundo você é outra. No seu comércio você é uma pessoa e na sua casa você é outra pessoa. Você como pai é uma coisa, você como filho você é outra. Não adianta você querer enganar ao Senhor. O nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo. E eu te pergunto, como está a morada do Espírito Santo na sua vida? Será que ela está uma morada imaculada? Uma morada limpa? Uma morada ornamentada para receber o Espírito Santo? Ou será que não? Porque quando nós agimos de acordo com a nossa carne, nós nos afastamos do Espírito. Nós enfraquecemos o nosso espírito e nós nos afastamos do Espírito Santo. Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, é necessário que nós tenhamos diante de Deus uma conduta pautada na palavra de Deus. Uma conduta que nos traz alegria, felicidade. Muitas pessoas acham que nós cristãos somos sisudos, somos pessoas que não se alegram. Muito pelo contrário, nós que servimos a Deus vivemos uma felicidade que é verdadeira, que é real. Nós não precisamos de um copo de bebida, nós não precisamos de injetar nada na veia, nós não precisamos cheirar nada, nós não precisamos fumar, nós não precisamos nos prostituir para nos sentirmos felizes, para termos uma felicidade momentânea. Quando nós encontramos a Cristo, quando aceitamos a Jesus como o único Salvador de nossas vidas, nós passamos a ter
ter uma felicidade que é real, uma felicidade que é 24 horas por dia, porque nós sabemos que Jesus está preparando mansões celestiais para nós. Nós sabemos que nós vamos morar no céu. Nós não estamos esperando um novo Messias, nós já encontramos Jesus Cristo. E temos o Espírito Santo habitando em nosso coração. Quando Elias restaurou o altar do Senhor, quando Elias restaurou aquele altar, pegou aquelas 12 pedras e restaurou o altar, ele refez, foi feita uma nova aliança, foi feito um pedido de perdão a Deus pelas coisas que o povo andava fazendo. Aqueles profetas de Baal e Azera, eles devem ter passado uma vergonha muito grande, porque eles ficaram ali a manhã toda se retaliando, gritando e tal, e não foram respondidos. Muitos estão hoje em dia dessa forma, gritando, chorando, fazendo de tudo para que haja uma resposta para eles, mas eles estão buscando a resposta no lugar errado. Eles estão buscando a resposta em coisas que não podem responder. Eles estão buscando a resposta em pessoas que não vão trazer uma resposta fidedigna para eles. Como eu sempre costumo dizer, né? Tem gente que acredita em poste, né? Tem um cartaz escrito lá: traga a pessoa amada em 3 dias. Ele acredita naquilo. Tem gente, tem lugares que, como na Índia, por exemplo, que existe mais não sei de quantos ídolos lá. E as pessoas acreditam lá até o rato é ídolo. O que o rato pode fazer para te beneficiar na volta do dia? Eu acredito que nem matar a sua fome, porque comer rato, misericórdia. A vaca, lá na Índia, é um animal sagrado. As pessoas cultuam a vaca. E a vaca não pode responder a eles. Existem países que as pessoas acreditam em cada situação que é absurda. E existem lugares até hoje no planeta Terra que ainda não se ouviu falar do nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que hoje o Senhor quer de nós um pedido de perdão. O Senhor quer de nós que esse altar que outrora estava quebrado e destruído seja restaurado. O Senhor quer de nós que nós venhamos a falar com Ele: Pai, eis-me aqui. As pessoas precisam entender que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. As pessoas precisam entender que Deus, Ele é Pai. Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, aquele que tem nos livrado do laço do passarinheiro. Quantas promessas existem na palavra de Deus para nós, e nós não temos nem conhecimento. Por quê? Porque somos leigos na palavra. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. As pessoas precisam buscar o conhecimento que é real, o conhecimento que vem do Senhor, o conhecimento que está na palavra de Deus, a inspiração do Espírito Santo para você ler, examinar e entender e praticar a palavra de Deus. Quando você não lê, você não examina, você não vive, você não pratica, você abre margens para acreditar em coisas, como eu disse, em postes. Quero dizer para você, meus irmãos, nessa noite, nós estamos vivendo um lockdown. Nós não podemos cultuar, não estamos podendo cultuar no templo físico com os irmãos, mas nós podemos fazer o nosso culto doméstico na nossa casa. Nós podemos entrar no nosso quarto e orar a Deus. Nós podemos falar com o Senhor a todo instante. Por quê? Porque nós temos livre acesso. Quando nós aceitamos a Jesus e passamos a viver o que a palavra de Deus diz,
nós temos uma nova identidade e nós passamos a ser povo de propriedade exclusiva do Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Quando nós aceitamos a Cristo, não tem como Ele não ser notado na nossa vida, porque todo mundo olha para Ele. Um tem a sua vida financeira restaurada, o outro tem a sua vida familiar restaurada, o outro tem a sua vida profissional restaurada, o outro tem portas de emprego abertas, o outro tem o seu relacionamento com seus filhos mudados. Então tudo acontece a partir do momento que você aceita Jesus como o único Salvador de sua vida. E tudo isso começa com um gesto. Começa com você dizendo: Pai, eu aceito a Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida. Quando você diz e confessa Jesus Cristo com a sua boca, as coisas começam a mudar na sua vida. As coisas começam a ser transformadas na sua vida. E você passa a viver uma nova realidade. E quando nós vivemos uma nova realidade, essa nova realidade, ela traz para nós salvação, ela traz para nós cura, ela traz para nós libertação, ela traz para nós o fato de querermos servir e o fato de vivermos o primeiro amor em Cristo. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que foi acometida durante 12 anos de um fluxo de sangue. Todos vocês já ouviram falar dessa história. Mas lá no final, no último versículo dessa história desta mulher, nós vemos que essa mulher, ela não recebeu apenas a cura. A cura para ela foi consequência do ato que ela tomou. Muitas pessoas pregam essa palavra e falam: ela enfrentou isso, enfrentou aquilo e tal, ela era uma mulher que era humilhada, ela era uma mulher que era repudiada porque era considerada imunda e que negócio todo. Mas lá no finalzinho, no último versículo da história dessa mulher, você vai ver que essa mulher recebeu salvação, cura, e ela ficou livre do seu mal. Ela foi liberta, porque quando a palavra está falando mal, quer dizer que havia um demônio que acompanhava aquela mulher durante aqueles 12 anos. E o mais interessante é que a palavra de Deus não fala quantos anos tinha aquela mulher. Fala que aquela mulher ficou 12 anos tendo esse problema. E nós não sabemos se aquela mulher era uma mulher casada, se ela não era, se ela contraiu isso depois do matrimônio, se ela era solteira. Nós não sabemos. A palavra não relata isso. Mas a palavra relata que ela teve fé suficiente para saber que Jesus podia curá-la. Mesmo ela tendo gastado toda a sua economia com médicos, com curandeiros, com sei lá o que mais, com simpatia, com não sei o que, mesmo ela tendo gastado toda a sua fortuna, quando ela ouviu falar que existia um homem chamado Jesus e que esse homem realizava milagres, ela foi até ele. E ela não tocou nele, ela tocou na barra do vestido de Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E os apóstolos falam: mestre, como que nós vamos falar para o senhor quem te tocou com esse monte de gente aqui? Ele fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E ela vai prostrada, conta a história dela para o Senhor. E a fé daquela mulher foi tão grande que ela foi curada. E além de curada, ela foi liberta. E além de liberta, ela recebeu a salvação. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está muito calor aqui, viu, irmãos? Eu quero dizer para você que quando nós restauramos o nosso altar e trazemos a presença de Deus para a nossa vida, as coisas mudam, as coisas acontecem. Olha Moisés, quando ele chega, tira o povo de Israel do Egito,
vem caminhando, o exército egípcio atrás deles. Aí ele chega no mar, ele pensa, pronto, acabou para nós agora. O povo todo, pronto, agora nós vai voltar tudo cativo de novo, nós vai voltar a ser escravo no Egito novamente. E o que o Senhor fala? Moisés, toca com teu cajado na água. E quando ele toca, o mar se abre. Para os olhos humanos, aquilo era impossível acontecer. Impossível aos olhos humanos. Cientista algum ousaria dizer que o toque de um cajado no mar abriria o mar de um lado e o mar do outro, e os irmãos passaram a pé seco, ou seja, estava seco o lugar que eles passaram, e todos eles atravessaram o Mar Vermelho. Todos eles atravessaram aqueles problemas. E quando eles chegaram lá do outro lado, as águas voltaram ao seu curso normal. E todo o exército egípcio foi morto e destruído. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido? O que é impossível para nós é possível para Deus. Para o Deus que disse, haja luz e houve luz. Para um Deus que separou luz das trevas. Quando Elias restaura o altar do Senhor, Elias está trazendo a luz de Cristo, a luz de Deus para o povo de Israel. Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas, elas preferem as trevas. Elas conheceram a luz, mas elas preferem as trevas, porque as trevas é mais cômoda para os olhos delas. As trevas não mostram o pecado que ela está cometendo. As trevas omitem o que elas estão fazendo. As trevas simplesmente maqueiam o que essas pessoas estão vivendo. Agora, quando a luz chega a nós, quando a luz de Cristo chega a nós, quando a luz do Senhor chega a nós, o que é pecado em nós é confrontado e é retirado. E aí as trevas já não têm mais domínio nenhum sobre nós. Porque o diabo, ele está nas trevas, ele é as trevas. E nós não podemos jamais abrirmos mão da luz de Cristo, porque a palavra de Deus fala, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, a luz nos purifica de todo pecado. Queridos, que nessa noite você possa orar a Deus e restaurar o teu altar diante do Senhor. Receba o Espírito Santo sobre a sua vida. Jamais deixe com que o inimigo te afaste de Deus. Faça o que a palavra diz. Sujeite-se a Deus, ou seja, faça a vontade de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Que a palavra do Senhor nessa noite ache morada no seu coração. Que você receba do Senhor a vitória que é sua. A vitória que é sua não é a minha vitória, ela é sua vitória. Você pode ter sido taxado de tudo quanto é coisa, de vagabundo, de prostituta, de cachaceiro, de tudo quanto é porcaria, aí eles podem ter taxado você. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a palavra de Deus diz que o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Que Deus abençoe você. Eu quero dizer para você, eu não sei aonde você está, eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, inclusive se você puder compartilhar, compartilhe. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, não sei de que forma essa palavra vai chegar até teu coração.
mas eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus no seu coração. Confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor sobre a sua vida. Aceita Jesus. Peça, ore, fale com Deus: Senhor, eu estou aqui e eu quero confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida, para que você possa ter parte na herança que o Senhor tem para nós. E para você, meu amado, que está desviado dos caminhos do Senhor há muito tempo, há muitos anos, eu quero dizer para você: volte. Ainda há tempo. Enquanto houver o dia chamado hoje, ainda há tempo. Amanhã talvez você não tenha mais tempo. Hoje você tem tempo de pedir perdão ao Pai e voltar. Eu quero dizer para você: nós não odiamos homossexuais. Nós não odiamos homossexuais. Nós amamos as pessoas, mas nós repudiamos o homossexualismo. Nós não deixamos de amar a pessoa que um dia matou. Nós amamos essa pessoa. Essa pessoa também precisa de Cristo, assim como nós. Mas nós repudiamos o homicídio. O ladrão, nós não deixamos de amar o ladrão, porque o ladrão também precisa de Cristo. Mas nós repudiamos qualquer tipo de roubo, de furto, de qualquer pessoa. Nós amamos pessoas. Nós podemos não concordar com as práticas, mas nós amamos pessoas. E como eu sempre digo, pelo menos, eu não amo a minha cabeça, eu amo almas. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu quero levar a palavra de Deus aos lugares mais longínquos. Para você, minha irmã, para você, minha amiga, que é uma prostituta, que foi taxada de prostituta, que viveu na prostituição e hoje tem vergonha de andar na rua, tem vergonha de orar a Deus, porque viveu uma vida toda atrapalhada. Eu quero dizer para você: Jesus Cristo te ama e está de braços abertos para te receber. Se Jesus tivesse voltado para aqueles que estão sãos, somente para aqueles que estão sãos, a maioria, 90%, 99% do mundo não o receberia. Mas ele veio justamente para você que estava perdido e agora o encontrou. Para você que estava viciado nas drogas, que acha que a sua única fonte de alegria é um baseado de maconha, uma carreira de pó, uma estocada de heroína na veia, o êxtase, ir para uma balada e dançar a noite inteira a poder de droga e bebida. Talvez você ache que isso é felicidade. Eu posso te garantir que isso não é felicidade. Satanás, ele embutiu na cabeça das pessoas que tudo que te faz feliz é bom para você. E eu quero dizer ao contrário. Não é tudo que te faz feliz que é bom para você. Não é tudo que é bom, não é tudo que é legal, que te faz feliz, que é bom para você. Não é qualquer palavra, qualquer tapinha nas costas, qualquer abraço que vai trazer felicidade para você. O verdadeiro abraço é Jesus quem te dá. Por isso, você que está desviado, para você que está vivendo uma vida totalmente perdida, saiba de uma coisa: Ele está te aguardando. Ele está te esperando.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Por quê? Porque vai chegar um dia que você vai procurar aquele povo barulhento, que orava alto, que carregava a Bíblia, que vinha para a igreja em todos os cultos, que ia nas casas das pessoas fazer visita, e você não vai achar esse povo mais, porque esse povo vai estar lá no céu. E se você quer garantir o seu lugar, meu irmão, quando Jesus voltar, aceite-o, volte para os caminhos do Senhor e viva uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E assim, eu quero terminar essa homilia orando por você, apresentando você diante de Deus. Para você que está vendo esse vídeo agora, para você que vai ver esse vídeo depois, para você que vai assistir ele depois lá nas minhas mídias sociais, lá no YouTube, no canal Pastor Márcio Mencalha. Talvez você vai ouvir esse vídeo daqui a um ano. E talvez daqui a um ano você volte para Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus está à porta e talvez você não tenha um ano para poder esperar. Talvez você não tenha mais um dia para se divertir. Talvez Jesus volte hoje. E se ele não voltar para todos nós hoje, ele pode voltar só para você. E aí a sua vida, você que define como ela está. Se ela está pautada na palavra de Deus, você servindo a Cristo, você servindo a Deus, ou se você está servindo a Satanás. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, nesta noite, Pai, eu quero apresentar todos aqueles que estão nessa transmissão, aqueles que entraram por 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, aqueles que permaneceram o tempo todo, aqueles que verão essa transmissão mais tarde. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer à memória dessas pessoas aquilo que lhes dá esperança. Traga à memória delas, meu Pai, em nome de Jesus, esperança. Que aqueles que estão desviados possam ter força para voltar aos teus caminhos, possam ter hombridade, vontade, Pai, possam usar o livre-arbítrio que têm para voltar aos teus caminhos. E aqueles que nunca aceitaram Jesus e aceitaram hoje, estão aceitando agora, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, viver o sobrenatural do Senhor, que eles possam viver, ó Pai, o primeiro amor, e que eles possam ter os seus nomes escritos no livro da vida. Nós oramos, meu Pai, agradecendo ao Senhor por cada vida, Pai. Nós oramos, Pai, e agradecemos ao Senhor por ter nos dado condição de pregarmos a palavra, de orarmos pelas pessoas, de visitarmos. Isso aqui, Pai, não é para a minha honra, mas é para a glória e a honra do nome do Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por cada alma que tem se achegado a nós. E quero declarar que Jesus Cristo é o Senhor sobre o nosso Brasil. Quero declarar que uma nova unção, Pai, será derramada sobre esse país. Uma unção de alegria, de cura, de restauração sobre este país. Por isso nós repreendemos os principados, as potestades e os dominadores deste país, Pai, que estão dominando este país. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor que se manifeste, meu Deus, que brade, meu Deus, que brade, Pai, e nos dê condições, ó Pai, e nos dê autoridade para bradarmos também a nossa vitória, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que o Senhor venha trazer até você o verdadeiro alento, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro encontro com o Senhor. E que você seja feliz em Cristo Jesus.
não tendo que usar subterfúgios como as drogas, a prostituição, para dizer que está feliz. Essa felicidade é momentânea e é carnal. A felicidade que Jesus nos proporciona, ela é eterna e é uma felicidade espiritual, uma felicidade que está dentro de nós. Então, que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de domingo e não se esqueça de pegar o seu telefone e mandar aquela mensagem para aquela pessoa que você ama e tem muito tempo que você não a vê. Fala para ela que Jesus a ama e você também. E se você achar prudente, mande esse vídeo para essa pessoa. Amém? Fique com Deus, na paz desse grande amor de Cristo. E eu quero convidar você para amanhã estar comigo no programa Falando com Deus, às 17 horas, pela Master Mil Digital. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um fraternal abraço do pastor Márcio para você e de toda a igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva, aqui da cidade de Botelhos. Um beijo no coração e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês.